grande legado do professor Elcimar foi ele mesmo. Eu não sei se as pessoas hoje, os professores hoje, tiveram a capacidade de entender uma mente brilhante. O Dr. Elcimar era um homem fora do comum. Ele não era só um professor, ele não era só um pesquisador, não era só um médico. Ele era uma pessoa brilhante, inteligente, inovadora. Se o Dr. Elcimar tivesse nascido acima do Equador, ele com certeza teria ganho o prêmio Nobel. O Dr. Elcimar não foi um mestre para mim, ele foi praticamente tudo que eu aprendi. Você veja interessante, eu nunca chamei ele de Elcimar, nunca. Eu sempre chamei de professor, talvez pelo respeito, por essa coisa que hoje não se tem mais, de reverenciar os grandes mestres. Ele foi para mim um grande mestre. As ideias dele, os trabalhos dele, nós publicamos inúmeros trabalhos juntos. Graças a ele, me inspirando nele, eu aprendi a falar inglês fluentemente, escrever em inglês, e ele sempre foi meu modelo nesse aspecto, entendeu? Olha, eu gravei esse vídeo aqui em Brasília, que foi a segunda cidade que o Dr. Elcimar permitiu que eu dividisse o movimento de atendimento com ele. A primeira foi Rio de Janeiro. Foi muito prazeroso conviver ao lado desse grande homem, meu segundo pai, que me permitiu conhecimentos, não só na área médica, como conhecimentos gerais. A cultura dele era muito grande, muito vasta, e eu agradeço muito o legado principal, que é ter me ensinado a fazer medicina e a cuidar de pessoas. Dr. Elcimar, onde o senhor estiver, eu agradeço muito. Meu grande chefe, meu grande líder, uma pessoa que sempre, não só a mim, mas só agregou conhecimentos a todos que estavam à sua volta. Dr. Elcimar conseguiu mudar o curso da história da mulher. Eu, como mulher, posso dar meu depoimento de que a vida toda, que desde que fui trabalhar com ele, mudei a minha forma de pensar, mudei a minha parte, vamos dizer assim, feminina, né, de menstruar todo mês, e isso também me garantiu uma menopausa maravilhosa. Ele foi um grande estudioso, e o mais importante, e o que fez ele deixar esse legado lindo, é que ele foi persistente nas suas ideias e no seu propósito. Ele tinha certeza que ele mudaria o curso natural da mulher. Dia 18 de maio seria o seu aniversário, e nós comemoramos essa data de qualquer forma, porque os 90 anos foram muito bem vividos e que nos trouxe alegria e muito conhecimento. Então, obrigada, Dr. Elcimar, por ter existido. Obrigado por você ter permitido que eu chegasse ao seu lado para poder sorver de todo esse conhecimento maravilhoso que você carregou com você a vida toda. Dia de aniversário dele, que a gente comemorava lá na clínica, ele ficava numa felicidade imensa, queria que todo mundo estivesse junto com ele, ao redor dele. Ele chegava, abraçava todo mundo, assim, com muito carinho. E o dia mais marcante, assim, que eu acho que tive com ele chegou assim, quando eu perdi meu esposo, que ele chegou, deu aquele abraço assim, bateu nas minhas costas e disse assim: fique tranquila, filha, que isso é um caminho que todos nós vamos passar. Fique tranquila, não se emocione muito não, porque faz mal pra gente. Ele passou assim, esse dia, sei lá, eu senti assim um alívio, entendeu? Nossa, pra mim era muito feliz trabalhar com ele. Bom, falar do professor Dr. Elcimar Coutinho é falar de uma pessoa que você admira, pelo menos que eu admiro muito. Dr. Elcimar, ele tinha uma capacidade de abolir o preconceito. Então ele me dizia assim, todo conceito ele é conceito enquanto ele não for mudado. E isso era a característica maior dele. Ele não se resumia aos protocolos, ele não se resumia ao que existia. Ele dizia, a paciente tem um problema, nós vamos ter que pensar em algo para resolver.
Então isso fez com que eu e toda a equipe que segue, que trabalha com ele, pensasse sempre, bom, se isso não está resolvendo, então o que eu posso fazer para melhorar essa paciente? E com isso, fez com que o professor fosse sempre uma pessoa de vanguarda. O professor sempre pensou no CEPAR para fazer planejamento familiar para pacientes de população pobre. Ele criou um instituto para que ele se sustentasse. E isso sempre foi um lema dele. Então, uma pessoa com a capacidade dele, com reconhecimento, pensar que a maneira que ele poderia contribuir para diminuir pobreza seria o planejamento familiar e lutar por isso como ele lutou, realmente faz com que a gente tenha uma admiração enorme pela pessoa dele. Minha vida inteira foi próxima a ele. Desde criança, meus pais trabalharam com ele, então eu sempre estive próxima a ele. Minha mãe foi uma das primeiras pacientes a usar o injetável para não engravidar. Eu hoje estou com 57 anos, uso implante desde 25, 30 anos e sou essa pessoa que eu estou aqui. Então o legado para mim foi os implantes que ele começou a colocar. Eu comecei a colocar bem jovem. O maior legado que eu tenho de Dr. Elcimar foi ter aprendido nesses anos todos, não a pessoa importante que ele foi, não foi o cientista, não foi o professor, não foi o doutor, mas sim a figura humana que o Elcimar foi. Ele sempre conseguiu nos olhar com carinho, com o olhar de pai, de professor e de amigo. O poder que ele tinha de encantamento com as pessoas, que acho que era a coisa que a gente mais tem que levar para o resto da vida, era o dom que ele tinha de olhar as pessoas com aquele olhar terno de voto de confiança. Eu tenho memórias muito boas desde que eu recém-casada, por ter convivido com ele e ter aprendido que a gente nunca deve fazer o mal, sempre o bem. É isso que é a nossa missão como pessoa, como ser humano, e que ele exercia com maestria.